também e convidando aí alguém que vocês acham que seja interessante para participar também. Tá? A ideia é a gente começar a fazer um bate-papo aí sobre produção leiteira, sobre atividade leiteira. Tenho aqui, né, hoje bastante aluno, né, os alunos estão aqui, aqueles que normalmente gostam mais de leite, alguns nem tanto, né, mas estão participando. Acho que é um momento de aprendizagem. E aí temos aí alguns produtores de leite, né, que a gente conhece, que a gente visita, participa de aula prática, de viagem junto. Inclusive vou citar um pouco das viagens aí que a gente participou, tá? E o importante é que a gente possa fazer vocês, né, participarem, perguntarem, comentarem alguma coisa. A ideia é a participação de vocês junto, certo? É bom rever aí alguns ex-alunos, né, alguns já da antiga, da primeira turma ali da UCEF, da FAI antigamente, né? Agora o CEF aí, então é bom a gente poder fazer isso. E para vocês entenderem um pouquinho, tá, pessoal, o que eu estou buscando fazer, como eu tenho uma certa experiência, dá para se dizer assim, na atividade leiteira e na docência, então eu estou tentando agora expandir um pouco mais isso. Aproveitando, obviamente, aí o momento, aproveitando a situação e uma frase que eu já nem consigo mais falar, nem aguento mais falar, porque as pessoas tanto falam, né? O novo normal. Então a minha ideia a partir de um tempo para cá é a gente começar a trabalhar isso, tentar passar o máximo de conhecimento possível, tanto para alunos quanto para as pessoas que estão trabalhando com atividade leiteira e também com as pessoas que estão produzindo, né, os produtores de leite. Então, mais no final ali eu vou citar algumas atividades que eu estou programando aí mais para frente, mas a ideia é a gente começar a trabalhar essa parte da atividade leiteira, ainda mais que, como eu disse, eu tenho uma certa experiência por ter estado em todos os pontos da cadeia produtiva do leite. Né? Eu fui filho de produtor, né? E algumas das coisas que eu vou falar hoje vêm dessa experiência de filho de produtor, porque, né, numa época muito diferente do que tem hoje, numa época que a gente não tinha tanta informação, ainda assim tivemos uma boa capacidade produtiva, né, um bom desempenho produtivo e, claro, sem os recursos que nós temos hoje de conhecimento, de trabalho de dados dentro de uma propriedade, tá? Depois eu estudei, fui fazer a faculdade, trabalhei dentro de laticínio, trabalhei atendendo produtores de leite e depois, né, todos meus estudos em relação a doutorado, mestrado, doutorado, estão vinculados à atividade leiteira. Então eu passei por todas as cadeias, por todos os pontos da cadeia produtiva, e eu acho que isso é um ponto interessante, porque eu consigo ter uma certa visão de todos os lados, né? Às vezes até alguma coisa que a gente queira fazer e na teoria é legal, no livro tá legal, nos estudos tá legal, mas naquela prática específica não tá legal, não vai funcionar. Tá? E isso cada um de nós aqui, seja técnico, seja produtor de leite, nós estamos ali montando, né, a academia do leite. Eu quero ver se eu consigo desenvolver uma atividade que o produtor de leite possa estudar, né, desde o produtor mais simples, mais básico, com menor número de vacas, até o produtor maior, que a ideia é levar estudo não só para o veterinário, não só para o agrônomo, para o zootecnista, mas também levar o estudo, né, para quem vai receber depois a formação. Porque às vezes a gente precisa entender isso, né, que o produtor não é que ele não queira fazer o que o técnico recomenda, ou que o veterinário recomenda. Na verdade, às vezes o produtor ele não tem conhecimento para acompanhar aquilo que tu está falando. Então eu acho que a gente pode começar a trabalhar isso melhor. E como a gente fala, né, se a gente tem que educar o nosso técnico, se a gente tem que educar o nosso
nosso veterinário, o agrônomo, o zootecnista, o técnico agrícola, é importante que o produtor esteja apto a receber essa informação. Tá? Então, por isso que esse tem sido, né, o meu trabalho agora nesses últimos períodos, o meu desenvolvimento, a minha busca por fazer algo que eu consiga desenvolver tanto o técnico, tanto quem dá assistência, mas quem vai ser assistido, porque eu acho que isso vai melhorar para todos, vai melhorar para quem dá assistência, né? Quantas vezes muitos de vocês aí que eu estou lendo, alguns produtores, outros estão estudando ou já formado para trabalhar com o produtor de leite, e às vezes dizem ali, a gente vai lá, fala, e o produtor faz exatamente o contrário, né? Talvez não seja culpa dele, talvez não seja culpa tua, talvez o que está faltando aí é uma conexão entre esses dois, e talvez eu acho que dá para a gente começar a tentar mexer nisso e buscar algo que a gente vê em outros países aí que são produtores mais profissionais, produtores mais capacitados, né, a receber essa ajuda. Porque não é uma questão assim só de ter a ajuda, ter o conhecimento, mas é estar capacitado a receber essa ajuda, porque senão a ajuda não tem valor. Certo, pessoal? Então essa é a minha ideia. A ideia é que todo domingo eu faça uma live dessas para a gente discutir um determinado assunto. A escolha do horário e do dia, porque eu gostaria de ter, né, e aí eu peço a ajuda de vocês aí para trazer o máximo de gente possível, e principalmente produtores que têm essa visão de tentar buscar algo a mais, e até aqueles que ainda não têm, porque às vezes ele não tem a visão porque não receberam essa possibilidade, tá? Mas a ajuda de vocês para trazer mais gente para a gente poder tentar ajudar e discutir e falar, tá? Então a ideia do horário e do dia é um horário que eu imaginei, né, dentro da minha lógica, é que eu consiga ter, por exemplo, mais produtores, né? Talvez às 8 horas, 8h30 da manhã de domingo seja um horário que talvez eu consiga ter essa possibilidade. Depois, discutindo até mesmo com vocês que estão participando aí, a gente pode ver se realmente esse é o melhor horário, se esse é o melhor dia. Mas a minha ideia foi tentar atingir mais, além dos alunos, além dos formados, além dos técnicos que estão atendendo, as pessoas que dão assistência, atender os produtores de leite, né? Ter o máximo possível aí de colegas produtores de leite para a gente poder levar isso para eles. Certo, pessoal? Então, vocês podem ir comentando aí, vocês podem, né, questionando, aquilo que eu puder responder eu vou responder, aquilo que não puder eu já estou com um bloco aqui para anotar as perguntas que eu não consegui, para a gente poder, porque a ideia é essa também. Nós, né, quem está se formando ou já formado aí, tem que lembrar isso, que muitas vezes tu está estudando não é para ti, tu está estudando para o produtor, tu está estudando para poder dar uma ajuda para ele, tu tá estudando para poder transformar a vida de alguém, e isso é um trabalho maravilhoso. Cada vida que a gente transforma é uma vida nova na tua vida, o que acaba, né, sendo fundamental para a gente se manter vivo. Vamos ser redundantes nessa frase aí. Certo, pessoal? Então vamos conversando, vamos falando aí, um abraço para todo mundo que está chegando, alguns nomes aí que fazia muito tempo que eu não via, pelo menos não que eu esteja vendo, mas o nome, né, já legal de eu ver aqui que algumas pessoas que fazia bastante tempo que eu estava sem contato estão aí, vamos participar junto. Pessoal, o tema que eu escolhi para hoje, tá, é a importância dos dados na propriedade, né, ou seja, algo que é extremamente difícil de vocês conseguirem principalmente quando vão iniciar a assistência técnica, e os produtores de leite, né, na sua grande maioria, sempre quando eu falo isso, eu peço que o produtor, né, as pessoas envolvidas tenham a visão assim, bom, eu tenho que avaliar se eu realmente faço isso ou se eu não faço, se é dessa forma ou não. Mas quando a gente chega numa propriedade leiteira, a gente tem muita dificuldade de ter os dados da propriedade. E os dados gerais é mais difícil ainda, porque muitas vezes o produtor
ele realmente não tem essa preocupação, não dá nem para dizer que ele não tem a preocupação. É que muitas vezes o que vai acabar acontecendo é que o produtor de leite está tão envolvido com a prática do trabalho, com a atividade, que ele, em tese, não acha tempo para ter os dados. E como ele acha que ele está dentro a propriedade é pequena, muitas vezes o espaço é pequeno, os números não são tão grandes, ele vai conseguir guardar dentro da cabeça. Só que quando tu começa a exigir esses dados dele, quando tu começa a solicitar os dados para os produtores, tu vê que eles não têm. E a gente começa por um dado bem simples, né? Quantos animais tu tem em lactação? Ou quantos animais tu tem total na propriedade? Me parece estranho muitas vezes quando eu pergunto isso para um produtor de leite e ele não sabe me dizer certo. Quando ele começa a frase mais ou menos, ou aproximadamente, ou acho que é tantos, isso já é uma demonstração que esse dado está anotado. Esse dado precisa estar anotado. Então, quando a gente fala na importância dos dados de uma propriedade, quando a gente fala que todos os dados, né, são fundamentais, são importantes, aqueles básicos, claro, por quê? Porque todo o trabalho da propriedade vai estar em cima dos dados. Como que eu vou tomar uma decisão? Como é que eu vou determinar se eu vou ir para o lado A ou para o lado B? Né? Se eu vou mudar a alimentação dos meus animais, se eu vou, que tipo de alimento eu vou trabalhar, que tipo de pasto eu vou trabalhar, se eu não tenho os dados reais para trabalhar, para decidir, tá? Então a primeira coisa que eu venho batendo na tecla é que o produtor de leite ele precisa tomar as rédeas, né, da propriedade na mão. E para isso, o que precisa acontecer? O produtor precisa ter o poder de decisão. A decisão tem que ser dele. Não pode ser do acaso. E não pode ser do consultor, do assessor, né? De forma alguma. Quando um de nós aí que trabalha com assessoria, consultoria, na propriedade leiteira, a gente é um apoio. A gente é um apoio para estudar, para buscar formas, para buscar possibilidades. Mas a decisão tem que ser do produtor, tem que ser tua, produtor. Você vai decidir dentro da sua propriedade, porque a propriedade é sua, as vacas são suas, o dinheiro é seu. Então isso precisa ser uma decisão do produtor. Só que para ele tomar qualquer decisão, ele precisa ter dados. E para ter dados, ele precisa ter tempo para gerar esses dados. E aí vem um paradigma, né? Vem uma coisa, algo que a gente precisa romper dentro da propriedade leiteira, é que isso não é importante. Né? O importante é exclusivamente eu preparar alimento, servir alimento, tirar leite, soltar as vacas, pegar as vacas, limpar a sala de ordenha, alimentar as bezerras e assim por diante, né? Ou seja, é mão de obra o tempo todo. Claro que é fundamental, quem está dentro da propriedade leiteira sabe que o trabalho ele é intenso. Quando eu digo muitas vezes que o produtor de leite ele trabalha muito mais do que ele realmente deveria, de forma alguma eu estou dizendo isso de forma pejorativa, assim, não, o produtor não sabe e ele fica trabalhando e trabalhando errado. Né? Claro que às vezes eu falo dessa forma com o objetivo mais de chamar a atenção. Tá? Só que o produtor ele precisa entender que ele vai precisar cada vez mais destinar um tempo para ter dados, para avaliar esses dados e a partir daí tomar decisão. Ou seja, decisão estão pautadas nos dados que estão gerando dentro da propriedade. Vou pegar um exemplo, né, pessoal, bem fora da propriedade leiteira para a gente entender, mas hoje talvez uma das áreas que os caras estão mais ganhando dinheiro e trabalhando
são aqueles analistas de jogadores de futebol, né? O que os caras, quem quer isso, olha, tem um filme muito interessante que se chama O Homem que Mudou o Jogo, né? Que o que ele fez? Ele montou um time campeão em cima de dados e não em cima do que ele achava, e não em cima, ele tinha lá, né, no clube dele um monte de pessoas que eram analistas, que olhavam e diziam, não, esse jogador é bom, esse jogador não, e daqui a pouco ele foi para uma planilha lá com um cara lá da área de TI, né, e foi para uma planilha lá e começou a dizer, ó, esse aqui rende assim, esse aqui que ninguém fala, ele tem muito mais pontos que os outros, e começou a contratar aí. Então é mais ou menos, né, esse é um filme bem interessante de olhar, porque te dá uma ideia como muitas vezes os dados estão escondidos. E aquilo que a gente está pensando dentro da propriedade, assim como foi o caso do filme, no clube, aquilo que a gente está pensando dentro da propriedade, às vezes é o oposto do que está ocorrendo. Às vezes é totalmente o oposto do que está ocorrendo. Às vezes, aquela vaquinha que tu jura que ela é a melhor vaca da propriedade porque ela alcança uma produção muito boa num determinado período do tempo, ela não, lá no final das contas, se tu começar a medir, tu vai ver que ela não é a melhor vaca, né? Ela não é a melhor vaca, ela foi a melhor vaca num período de tempo, só que ela não teve consistência de produção, né? Ela não teve uma longevidade na curva, principalmente no pico de lactação, e esse dado eu só vou ter se eu medir a produção leiteira. Essa análise eu só vou conseguir fazer se eu medir a produção leiteira dos animais. E a partir daí tomar algumas decisões, né? Daqui a pouco eu tenho aquele animal dentro da minha propriedade que é muito boa, que é muito produtiva, mas que a todo momento está me sugando dinheiro de dentro da propriedade porque ela é a vaca que mais adoece, ela é a vaca que tem mastites recorrentes, né? Ou seja, é aquele animal que vai determinar, às vezes, que o que ela produz, que é muito bom, ela gasta e ainda ela gasta o que outra vaca produz junto. Então, a importância dos dados, e aí, como eu disse para vocês, vem um pouco, né, esse meu apelo pelos dados, vem um pouco também da minha experiência na época que o meu pai, né, era produtor de leite. Isso nós estamos falando lá de 80 e poucos, num município que não é um município produtor de leite, né, em Caçapava do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que nós não tínhamos isso, nós não tínhamos essa visão, né? Então o que acontecia? Daqui a pouco nós víamos aquela produção interessante esvair em vacas que estavam envelhecendo demais, já sem a capacidade produtiva, e começavam a consumir, né, o valor que elas produziam, elas mesmas consumiam logo ali na frente. Tá? Então, por isso que eu digo, eu sempre tenho para vocês e para a gente discutir, eu acho que isso vocês precisam levar para os produtores, e quem é produtor de leite que está aí, né, ter essa noção de que ter dados, levantar dados, não é mais uma perda de tempo dentro da propriedade. Ela é, na verdade, um ganho de tempo. É um ganho de tempo. Tá? Porque às vezes realmente tu vai deixar de fazer alguma coisa que tu julga ser extremamente importante naquele momento, mas na medida que você tiver os dados da propriedade, a tomada de decisão da propriedade começa a ser embasada. Não é mais um achismo. Né? Não é mais um achismo, não é mais... Não, tu tem histórico da coisa. Assim como você tem um histórico da produção, do preço do leite. Então, quem acompanha os históricos consegue entender o que está acontecendo. Seguido eu vejo dentro nas redes sociais aí, produtores de leite dizendo, né, agora está um pouco melhor, vamos pegar agora, né, o preço do leite mais adequado, apesar de a gente saber que está bem acima daquilo que realmente historicamente seria. Não estamos reclamando de forma alguma, mas aí é que está.
A gente ter essas situações que está acima, que está fora do padrão do histórico, vocês, produtores de leite e consultores, aquelas pessoas que trabalham com os produtores de leite, é o momento de estudar o histórico. O que vem depois? O que vem logo depois desse momento em que o leite está um pouco acima, né, daquilo que é o normal para esse período? Né? Então, se eu já sei, se eu sentei, analisei os dados e preço de leite tem histórico de anos. Né? Na nossa propriedade leiteira nós não temos histórico de 1 ano. Se vocês chegarem dia 31 de dezembro, pegar quem é produtor de leite aí, se tiver, pode colocar aí no chat para a gente poder até parabenizar, porque é perfeito, tá? Mas chegar dia 31 de dezembro e dizer assim, está aqui o fechamento do meu ano. Quanto que eu produzi de leite, quanto que entrou em dinheiro, quanto que deu média de células somáticas, médias de contagem bacteriana, quanto que foi de concentrado, o que foi de pasto, o que foi de... São dados. E daqui a pouco eu tenho a história da propriedade. Né? Daqui a pouco eu tenho a história da propriedade aí, contada em números. Né? A Andressa está aí participando, acredito que ainda esteja aí participando, né? A Andressa, eles têm a história da propriedade que pode ser contada em vídeos, uma história linda, uma história maravilhosa. Toda vez que eu vejo a história da propriedade deles ali, né, e da empresa como um todo, eu que não sou familiar me emociono, imagino que eles que são família se emocionam também, mas tão interessante quanto a história contada em vídeo, a história contada em palavras, dentro da propriedade leiteira, é a história contada em números. Tá? E isso vocês podem ter certeza que toda vez que vocês conseguirem contar a história da propriedade em números, vocês começam a mudar os números daquela propriedade. E daqui a pouco o produtor começar a ter a ideia de poder de decisão. Tá? E ele entender que a propriedade, ele sabe que é dele, ele trata a propriedade como dele, a propriedade sim, os animais sim, mas muitas vezes a atividade de produção de leite, a atividade leiteira não está como dele, certo? Então eles precisam às vezes ter a realidade da sua propriedade. Um exemplo bem básico, né? Alguns aí participaram comigo, né? No ano passado eu tive numa viagem na Argentina e também tive no Uruguai, né? Na Argentina eu fui com produtores de leite. Quero ver se, como aconteceu naquele ano, cada vez mais a gente consiga organizar viagens assim, principalmente para produtores e pessoas que trabalham na atividade, né? Para poder as pessoas terem uma visão também diferente, não só para pegar e ir lá e copiar tal e qual foi visto lá, né? Mas também para poder aprimorar, organizar, reorganizar para a sua propriedade. Tá? Então quem esteve na Argentina comigo no ano passado, quem esteve no Uruguai, né? Aí o Uruguai foi mais uma visita com os estudantes. O que chamou a atenção, além de muita chuva, que nos dois lugares deu muita chuva, o que eu achei interessante, né, para conhecimento e para ver como é que eles iam lidar. A Argentina, quem foi junto viu, né, 4 dias que nós estivemos lá, foram 4 dias de chuva intensa, vaca com barro até o meio da canela e os caras com CCS e contagem bacteriana lá embaixo, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a capacidade que os proprietários tinham de apresentar dados. Né? A capacidade. Vamos julgar se os dados se eles analisaram correto ou não, isso é outro julgamento, isso é outra aprendizagem, isso é outro trabalho que deve ser feito. Né? Porque aí é que está. Nós termos os dados da propriedade é Agora, nós analisarmos corretamente esses dados e trabalhar em cima desses dados, aí é outra situação.
tá? Então, mas o que chamava atenção é isso, né? Em todas as propriedades, por exemplo, as propriedades da Argentina, como teve mais chuva, né, nós conseguimos ir menos em algumas propriedades, mas nós tivemos apresentações em sala, além da visita, a apresentação em sala, propriedades com dados totais da propriedade, produção, consumo, tudo que precisa ter a propriedade. E pessoal, pense o seguinte, nós estamos falando de propriedades com 300 vacas em lactação a pasto. A primeira propriedade da Argentina, por exemplo, o senhor, né, que apresentou para nós, depois até eu vou postar algumas fotos daquela apresentação e daquela propriedade, ele tinha 9 propriedades dentro da Argentina, 9 propriedades, cada uma delas com 300 vacas, em ordenha, tá? Cada uma delas com 300, ou seja, 2.700 vacas em ordenha, né, dividida em 9 propriedades, todas elas a pasto, todas elas com uma sistemática de produção simplificada, né, um trabalho intenso que eles têm na Argentina, que é de redução da mão de obra, não de redução de número de mão de obra, tá? Mas redução de trabalho da mão de obra. Porque como lá eles trabalham mais com o patronal, ou seja, eles trabalham muito com o funcionário, apesar de terceirizado, né? Não é funcionário da fazenda, eles são terceirizados, são empresas de ordenhadores, assim como a gente tem aqui os catadores de frango ali, né, que vão nos aviários, tem de ordenhadores. Então eles, com um monte de funcionário e com dados, ou seja, eles sabiam dizer quanto que cada funcionário estava custando em litro de leite produzido, ou seja, quanto que precisava produzir litro de leite por animal, por pessoa que está trabalhando, tá? Por hectare, por animal. Então, os dados nos dão essa referência. Tá? Os dados nos dão essa referência, os dados nos dão uma ideia real. É difícil, é muito difícil trabalhar os dados, coletar os dados. Tá? Parece algo simples, mas não é. Mas não é porque muitas vezes, para a nossa lógica, por exemplo, a minha lógica como professor, como muitas vezes trabalhando com pesquisa, coletar dados é algo básico, é algo tranquilo, é algo comum, é algo corriqueiro que a gente fica pensando muitas vezes assim, como é que isso pode preocupar alguém? Como é que isso pode, né, ser difícil para alguém fazer? Só que não é a lógica do produtor. Não é a lógica do produtor de leite. A lógica do produtor de leite é mão na massa, é mão de obra. Então a gente muitas vezes vai precisar inverter essa lógica. E importante, vou pegar até uma fala do Dr. Wagner Beskov na última live que a gente fez. Importante, a gente não pode querer sair do 0 para o 100 em poucos metros. Né? Não é uma Ferrari, ou seja, não adianta eu pegar lá uma propriedade que o cara tem 0 dados, agora eu quero todos os dados do mundo da tua propriedade em uma semana, em 15 dias, em um mês, talvez nem em um ano tu consiga. Isso tu vai precisar trabalhar dentro da propriedade. Tu vai precisar muitas vezes mostrar para o produtor a importância desses dados. Tá? Tô vendo aqui o cowboy, né? O Gleison tá aí, trabalha com locomotor, né? Vem fazendo um trabalho aí importante na área do locomotor, do gado leiteiro. Quais são os dados de locomotores dessas propriedades? Né? Qual é a incidência de problemas podais que esses animais estão apresentando? Para daqui a pouco chegar lá no final de um ciclo produtivo, e aí cada propriedade pode fazer o seu ciclo para fazer um fechamento, o cara vai chegar lá e vai dizer, ó, cara,
os problemas podais talvez foi o que mais tirou dinheiro da minha propriedade. Né? E aí não fazendo propaganda para o colega, mas já fazendo, né? Daqui a pouco eles vão perceber o seguinte, ó, beleza, eu acho que nós temos que antecipar a atuação do cara que mexe no casco. Né? Porque nós estamos deixando estourar demais, temos que corrigir alguns problemas dentro da propriedade, tem vaca leiteira aí ficando de pé tempo demais, né? Ou seja, tem muita demora na sala de espera, muita demora na sala de ordenha, vaca que não está conseguindo comer tudo que deveria comer na sala de alimentação, na área de alimentação, e esse tempo de pé aí está causando problemas no locomotor. Junto com isso, a gente só chama, né, o cowboy lá para poder, depois que está tudo estourado, aí nós estamos com um monte de animais estourados. Não, nós temos que mudar essa lógica. Só que para mudar essa lógica, nós temos que ver os dados. Né? Quantas vezes aí o cowboy, daqui a pouco, quando chega na propriedade, repete a propriedade, ele vai ver que os problemas graves são sempre na mesma vaca, né? Ou nas mesmas vacas. O que eu posso fazer? Qual é a minha lógica de intervenção? Tá? A gente precisa ter essa visão e passar essa visão pro produtor, né, para poder a gente conseguir ter uma intervenção melhor dentro da propriedade. Ó, então ali, ó, o Gleice está falando, ó, sempre forneço relatório no final do meu trabalho descrevendo as lesões encontradas nos animais. Show de bola, tá? Perfeito. Agora nós temos que ver, né, Gleice, o que o produtor faz com esse relatório. Né? Aí vem aquela pergunta, vamos tentar ver os relatórios, todos os relatórios, traz todos os relatórios que tu tem. Às vezes ele não vai achar. Então, e assim como o Gleice colocou para locomotor, eu sei aí que muitos que estão aí, que são consultores, também dão seus relatórios. Né? Trabalham seus relatórios, montam relatórios. Mas o que eu me refiro é que às vezes o produtor ele não vai saber o que fazer no final com todos os relatórios. Porque o que acontece? O relatório que tu fez de um atendimento reflete muitas vezes aquele atendimento ou aquele mês. Certo? Só que, e no final do ano? Vamos fazer um tempo, né? Uma linha do tempo. Um ciclo produtivo dentro da propriedade. O que aconteceu? Ele não consegue fazer. Né? Muitas vezes ele não consegue ter essa ideia clara. Por quê? Porque ele não tem os dados. E muitas vezes ele recebeu o relatório do consultor, do veterinário, do agrônomo, do zootecnista, do técnico agrícola, da empresa que ele atende, que ele entrega o seu produto. Ele recebeu esses relatórios. Mas esses relatórios, né, foi lá para uma pastinha, para uma gaveta, para uma caixa e lá ficaram. Então, talvez esse seja um trabalho interessante, importante de se fazer dentro da propriedade leiteira, que é começar a trabalhar a união desses dados, desses relatórios. Né? Trazer os relatórios, montar um trabalho que seja interessante. Agora é importante, tá, pessoal? Importantíssimo. Tem que ser fácil. Tem que ser fácil. Ah, mas quando eu faço ali, o meu relatório é fácil para você. Né? Muitas vezes a gente monta. Eu vejo, qual é o exemplo que eu vou dar para vocês? Os programas, por favor entendam, não estou desfazendo eles, são importantes, são fundamentais, tem muitos que são maravilhosos, tá? Mas a maioria dos programas de controle leiteiro, de controle da propriedade, eles são complexos para o produtor. Eles são complexos para o produtor, né? Porque vocês têm que lembrar que não existe um relatório sem um input, né? Ou seja, eu tenho que lançar dados.
E às vezes a forma de lançar dados é complicada. A saída, o output, é tranquilo. Às vezes a gente nota isso assim em alguns, né? O relatório que sai ali é tranquilo, é um relatório fácil de ver, é um relatório bom, né? Mas ele às vezes tem que entender que para sair aquele relatório fácil, às vezes complica o produtor de fazer um lançamento, tá? Então, quando a gente trabalhar com dados, a gente precisa ter, né, a ideia que tem que ser fácil, muito fácil para o produtor. Tem que lembrar isso. Ele é um cara conhecedor de vaca, ele é um conhecedor de pasto, ele é um conhecedor de como lidar com os animais, mas como planilha, muitas vezes, como geração de dados, não. Isso é difícil para ele. Tá? Isso é difícil para ele. Então, vejam que não existem inteligência e desinteligência, inteligência e burrice, saber e não saber. Tem saberes diferentes. Né? Então, eu estou querendo que o produtor trabalhe com um saber diferente do saber normal dele. Né? Com um saber diferente do saber normal dele. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa trabalhar com os dados de forma mais simplificada possível, de forma gradativa dentro daquela propriedade que ainda não tem, né? Que ainda não tem, se tem um dado mínimo, tá? De forma gradativa e vai avançando até tu chegar num nível de dados que são extremamente importantes para aquela atividade, tá? Para uma tomada de decisão. O próprio Gleison aí está citando de novo ali, né? Utiliza os relatórios para saber se gastaram mais, né? É a lógica. Essa é a lógica. Agora eles podem daqui a pouco aprender a usar o relatório para entender se gastaram bem, né? Porque seja com casco, seja com alimentação, seja com pastagens, instalações, o gasto vai ter. Tá? E muitas vezes a gente tenta fazer aquela lógica, né, na semântica de eu tenho, isso não é um gasto, é um investimento, né? O produtor, né, quem é produtor de leite aí sabe, a palavra investimento ela tem um peso, mas o que tu vê todo mês ali quando tu paga alguma coisa, por mais que depois tu perceba que foi um investimento, num primeiro momento aquela palavra é gasto, né? Então talvez seja mais interessante a gente trabalhar a ideia do gasto bem e gasto pior ou gasto mal, né? Do que propriamente gasto em investimento. Claro que a lógica é um investimento, né? Eu fazer um casqueamento preventivo, né? Ele é um investimento. Ele é um investimento, é óbvio que é um investimento. Eu fazer um acompanhamento nutricional correto, adequado, certinho, é um investimento. Eu fazer um acompanhamento da parte de reprodutivo é um investimento, né? Só que a lógica do produtor, né? E quem é produtor de leite aí sabe, vai ter esse entendimento. A lógica é que primeiro ele está gastando, né? Só que ele tem que entender isso, que esse gasto é um gasto necessário, é um gasto bom, é um gasto, né? Ou não, é um gasto não necessário, tá? Então, por isso que a importância dos dados dentro da propriedade leiteira e de ter esses dados e de trabalhar esses dados, eles têm essa fundamental para o produtor começar a entender. Para você, produtor, começar a entender que com esses dados você consegue analisar. E com a análise correta, e aí é um outro trabalho, é um outro momento, você começar a trabalhar de que forma isso vai ser analisado, né? O produtor começa a tomar decisão. A decisão da sua atividade. Lembro aquilo que eu disse ali no início.
propriedade leiteira é sua, produtor. As vacas são suas, a terra é sua. Agora, muitas vezes a atividade não é sua. Porque se não é você que toma a decisão, a atividade não é sua. E mesmo que você tome a decisão, mas a decisão ela é tomada no achismo, no acaso, a atividade segue não sendo sua. Todo o resto é, tá? Então, qual é a ideia, né, desse tema, desse assunto? É o produtor entender que ele tem que ter maior capacidade de decisão. E só tem uma forma dele ter capacidade de decisão, são os dados. São os dados. Que no primeiro momento, óbvio, né, ele vai chamar uma ajuda, ele vai ter o apoio do consultor, ele vai ter o apoio do corpo técnico da cooperativa, da empresa, de empresas particulares, que vão trazer a forma de levantar esses dados, muitas vezes vão trazer a forma de avaliar esses dados, mas o produtor tem que estar ciente. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso aprender a coletar esses dados, que são simples, que estão na minha frente, né? Eu preciso saber montar uma forma de avaliar os dados. Que pode ser um programa comprado, que pode ser uma planilha de Excel. Eu particularmente acho o Excel bárbaro, né, para esse tipo de trabalho. Pode ser até num primeiro momento no papel, né, numa boa e velha, um bom e velho caderninho ali, tipo um livro caixa, que eu vou ter entradas e saídas, vou ter dados trabalhados ali, mas eu preciso ter esses dados. Tá? Eu preciso sempre ter esses dados para poder tomar essa decisão, fazer relatórios, fazer algo que eu acho fundamental dentro de uma propriedade, que é o histórico, né? É o histórico. Pegar ali, né, de novo o Gleison, né, que tá. O Gleison tem uma coisa que eu gosto de sempre dizer, todas as lives que eu participei, o Gleison sempre teve uma participação aí, né? Isso é legal, isso é importante. Quem mais puder aí, quiser citar alguma coisa, fique à vontade, tá, pessoal? Mas é exatamente isso aí, né, Cowboy? Ou seja, tu entregar um relatório e deixar, vai ser um amontoado de papel ali, que lá no final não vai servir quase de nada, né? Vai servir muito pouco para o proprietário. Agora ele precisa ter isso com clareza. E aí uma coisa importante, né, pessoal? Que dados levantar? Porque veja uma coisa, não levantar dados, eu acho ruim dentro de uma propriedade, não ter os dados, eu acho ruim dentro de uma propriedade. Agora eu sair levantando dados aí, a moda louca, né, de qualquer tipo. Ah não, eu estou anotando aqui, depois eu vejo o que eu vou fazer com esses dados. Não te dá um caminho. E aí daqui a pouco só te tira tempo. E uma coisa importante, agora chamando a atenção do pessoal aí da consultoria, né? Se tu começar a exigir dados que o produtor depois vê que tu não está usando, ele vai começar a pensar assim, não, mas só um pouquinho, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou juntando dados que ele não vai usar? Tá? Então vocês precisam, produtor, consultor, os dois juntos dentro de uma mesma propriedade, tá? Vocês precisam ter uma ideia mais clara assim, ó. Primeiro, aonde eu quero chegar com essa propriedade? Aonde eu quero chegar com essa atividade? Certo? Como eu posso evoluir? Beleza. Em cima disso, quais são os dados que eu preciso? Quais são as avaliações que eu preciso ter para realmente chegar num aumento de produção por hectare, num aumento de produção por animal, aumento de produção por pessoas, né, trabalhando na atividade? Como é que eu faço? Né? Seguindo a gente vai nas palestras aqui,
Por exemplo, aqui em Chapecó, onde eu estou no momento, tem alguns eventos interessantíssimos, né, para a área da atividade leiteira, e sempre tem produtores de leite apresentando. E quando tu vê que o produtor de leite chega lá e apresenta um slide onde tem, né, a produção de leite dele por hectare, por animal e por pessoas pagas, opa, isso chama atenção, né? Isso chama atenção. Por que chama atenção? Porque esse dado tu não consegue fazer de cabeça. Esse slide tu não consegue montar assim, não, eu acho que dá tantos litros por pessoa. Nós somos 13 e não tem como. Não tem como, tá? Então, você precisa ter esses dados, você precisa decidir quais os dados. São dados zootécnicos, os dados de produção, os dados de econômicos, né? Então, quais os dados que a gente tem dentro da propriedade que eu vou precisar levantar, trazer para alcançar aquele objetivo. Alcançar o objetivo. E aí, né, pessoal, eu chamo a atenção de vocês o seguinte: quando a gente vai fazer uma consultoria, e agora pendendo um pouquinho para os consultores, né, e quem é produtor de leite poder ter essa visão também, a gente precisa personalizar mais essa consultoria, tá? O que eu estou chamando de personalizar mais? A gente precisa ter o nosso trabalho voltado para aquela propriedade, né? A gente precisa ter o nosso trabalho voltado para aquela propriedade que é completamente diferente da propriedade do lado. Isso não quer dizer que eu vou fazer um trabalho muito exclusivo para cada um deles. Mas vocês têm que lembrar o seguinte: o objetivo das duas propriedades, da propriedade A e da propriedade B, são diferentes. Então não adianta eu chegar com o mesmo dado. Eu preciso desses dados. Eu preciso da produção de leite por animal. Ali, né, a Andressa já colocou dados de reprodução, o Leonardo ali, indicadores de rebanho, né? Ou seja, tem vários dados que eu vou trabalhar. Mas quais são os dados que vão me determinar aquilo que aquele produtor me disse no primeiro dia? Quando vocês perguntarem para eles, aonde é que tu quer chegar? Em que ponto tu quer chegar na tua propriedade? Pois não sei, eu queria dar uma melhorada. Queria dar uma melhorada, eu acho que é pouco para o produtor e é pouco para ti. Eu acho que o primeiro ponto aí vai ser a ideia de, vamos sentar então e vamos parar tudo e vamos determinar aonde a gente vai chegar, né? Aonde a gente vai chegar em produção leiteira, aonde a gente vai chegar em número de animais, aonde a gente vai chegar em valor monetário, quanto de dinheiro tem que ter no final do mês e da vida produtiva, quanto de dinheiro guardar, quanto de dinheiro, que é o que vai importar no final, né, pessoal? Não adianta eu ficar falando ali de litros de leite, se eu estou gastando daqui a pouco todo o dinheiro que a pessoa precisa ali para sobreviver, tá? Ou para viver, que é o que é melhor. Tá? Então a gente precisa trabalhar com esses dados de forma mais correta, organizadas, em cima de um objetivo. Tá? O que o Léo colocou ali? Tem uma propriedade que eu atendo que tem 140 dias de DEL, outra estava com 223, já estamos com 191. Isso tu diz, Léo, esse DEL para... Eu não entendi o teu dado aí de dias em lactação, tá? Mas para quê? Para a parte reprodutiva, seria isso? Está baixando o tempo, está baixando o período aberto que a gente chama dos animais. Isso. Pelo que eu entendi, seria isso aí, né? Uma redução do período aberto dos animais ali. Tá? Beleza. É um trabalho? Sim, é um trabalho. Agora, vamos lá.
A análise em cima, beleza, produção e reprodução, tá? Então principalmente em cima do período aberto, tá? Mas agora vamos entender o seguinte, qual o esforço que está sendo feito para isso? Qual o esforço de trabalho, qual o esforço monetário está sendo feito para isso? E aí os dados vão me dizer isso, tá? Aí os dados vão me dizer isso. Daqui a pouco, entenda, né, que eu estou falando em cima dos dados que tu citou aqui, né, agora ali, ó, descarte de vacas, de menor produção, problemas de reprodução, mas quanto isso está custando? Que tempo eu vou levar para recuperar isso? Né? Tem que lembrar que assim, eu estou tirando vaca, eu estou colocando novilha. Então essa novilha no primeiro ano, ela não está pagando. Ela não está pagando ela. Imagina a vaca que eu tirei. Então vejam que eu preciso ter esses dados até para fazer uma mexida na propriedade. Como é que eu vou mexer isso? Será que eu vou poder simplesmente tirar de 50 vacas ali, tirar 5 no atacado e meter 5 novilhas? Ou entendem o que eu estou falando agora da decisão, do objetivo, de como eu vou fazer isso? Porque para nós, que muitas vezes estamos fora da propriedade, se torna fácil. Se torna fácil. Eu quero que vocês entendam isso, que, cara, tenho acompanhado trabalhos maravilhosos aí de ex-alunos, de pessoas que não são meus alunos, mas que eu acompanho, tá? E tenho acompanhado trabalhos também que eu fico meio preocupado. Porque o nosso objetivo tem que ser aumentar a renda do produtor. Esse é o objetivo. Melhorar a vida do produtor, da família do produtor. Esse tem que ser o objetivo final. O final, que está lá no topo, é esse. Então, para isso, nós temos que muitas vezes avaliar muito bem. Então, beleza, eu vou precisar mexer. A parte reprodutiva da propriedade está muito ruim. A parte produtiva da atividade da propriedade está muito ruim. Eu preciso mexer nisso. Mas eu preciso me ancorar, me amparar em dados que me digam, ó, essa mexida vai poder ser numa velocidade maior ou menor. Né? Porque senão daqui a pouco eu vou tornar isso penoso. Mais penoso do que deveria. E se o produtor muitas vezes já tem uma dificuldade dentro da sua propriedade e da sua atividade, ele já não vai fazer aquilo com mais firmeza. E talvez tu não alcance o objetivo. Então, o nosso tempo ali ele já vai meio que terminando, né, pessoal? A gente precisa entender isso. Primeiro, os dados são fundamentais. Determinar os dados que a gente vai precisar são tão importantes quanto. E para determinar esses dados, eu preciso saber qual o objetivo. E o objetivo é específico por propriedade. Todos os programas que existem aí, tá, pessoal, são maravilhosos. Balde Cheio, CIA, CIPS do Mescov, né? Então, são programas muito bons, que a gente pode usar um, pode usar outro, pode usar a mescla deles, mas aí é que tá. Não adianta a gente querer fazer, eles mesmos, né? Todos que lançam esses programas, mesmo que eu tenha um programa que seria uma espécie de um pacote, mas eles têm aquela personificação para cada propriedade. Isso é importante, tá? Tem que estar relacionado a quê? Ao objetivo. O objetivo que o produtor quer alcançar. Se o produtor não sabe ainda qual é o seu objetivo, o primeiro passo é descobrir qual é o objetivo. Certo? Em cima desse objetivo, vamos trabalhar. Em cima dos trabalhos, nós vamos levantar quais são os dados que a gente vai precisar ter. Pessoal, o nosso tempo já está terminando, tá? Eu espero que quem participou aí tenha gostado. É a primeira, espero que seja a primeira de muitos, como eu disse para vocês. A minha ideia é que todo domingo às 8h30 da manhã eu esteja aqui para a gente conversar sobre diferentes temas. Vocês aí têm vai ter a possibilidade de vocês também propor o tema, certo? Isso é importante para mim, porque não adianta os temas virem só daqui, tá?
Essa é um trabalho, tá, pessoal, de uma empresa que eu estou desenvolvendo, que é a Vet Quality, que é uma empresa que vai trabalhar toda a parte de consultoria, cursos, né, para técnicos, para formados, para alunos, mas a minha grande busca, tá, é também os produtores. Eu acho que a gente tem pouco curso que às vezes ensinar coisas que até a gente ensina na faculdade, não tão aprofundado como é o caso, né, da fisiologia, da anatomia e da bioquímica, mas eu acho que o produtor conseguir entender isso dentro da atividade dele vai melhorar para quem faz consultoria. E pode ser um trabalho que ainda a gente está... pode ser, Gleice, vamos pensar nisso aí, tá? O trabalho, eu acho que ainda a gente está no... tem que pensar ele muito bem, como alcançar esse produtor, mas a ideia é essa. E eu espero que a ajuda de vocês aí, né, os produtores, essa live ela vai ficar gravada ali, vocês podem distribuir, convidar outras pessoas, às vezes convidar o produtor que vocês atendem também, porque eu acho que é interessante que cada vez mais a gente coloque produtores aqui dentro, tá? Alunos e formados também, mas o grupo, nós temos que juntar esse grupo e não ficar um grupo assim, os alunos, os formados e os produtores, cada um tem a sua. Quanto mais a gente agrupar e essas pessoas receberem informação juntos, vai melhorar o trabalho de todo mundo, vai melhorar o trabalho do produtor, vai melhorar o trabalho do aluno que vai estudar mais direcionado e vai melhorar muito, eu imagino, né, pessoal, e espero o trabalho do consultor, porque quando ele trabalhar com um produtor que está engajado, que ele trabalhar com um produtor que está começando a entender melhor o processo, que ele mesmo trabalha há muitos anos, que ele aprendeu do pai, que aprendeu do pai, que aprendeu do pai. Beleza, agora vamos aumentar esse grau de conhecimento, eu acho que vai melhorar. E lembrando sempre, pessoal, nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas. Não pode existir outro objetivo. Certo, gurizada? Certo, pessoal? Tchau para vocês, um excelente domingo aí, uma excelente semana para todos. E domingo que vem nós temos aí uma nova live, um novo tema. Um abração para todos aí. Tchau.